Então vamos lá? Bom, hoje eu vou contar para vocês aqui a pior experiência que eu já tive na Bolsa de Valores e o que isso me ensinou, como é que eu aprendi com essa experiência, né? Qual foi o principal erro ali que me fez aprender, me fez evoluir e me fez estar aqui hoje. Se não fosse erro também não estaria aqui. Então a gente pode separar os investidores em dois grupos, os que já erraram e os que mentem pra caralho, né? Que é o caso em que o Vandinho se enquadra. Que sempre você pergunta para ele o erro dele, ele fala, não errei não fiz nada. Então o Vandinho, ele tá no grupo dos mentirosos, eu já tô no grupo dos que erraram, né? Comenta aí, você tá no grupo dos mentirosos ou dos que erraram? Então, vou contar aqui pra você essa história, mas antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou o like na confiança antes do vídeo começar, lá enquanto tava rolando o anúncio. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, aí não. Aí você tem que segurar a mãozinha, você só vai deixar o seu like ou se inscrever se eu te der alguma informação que te agregou, te ensinou alguma coisa. Senão, não precisa deixar o like e nem se inscrever também não precisa. O que acontece? Quando eu comecei a investir lá nos idos de 2012, quando eu tinha 19 anos de idade, não era nada parecido com o mercado financeiro de hoje em dia, né? Hoje em dia você tem uma centena de cursos e muita coisa boa, muita porcaria também. Você tem um monte de gente falando sobre esse assunto na internet, dando algumas informações, um monte de coisa errada, um monte de coisa boa também, mas na época não tinha praticamente nada assim. Existiam algumas pessoas que ajudavam, as outras de forma solidária. Essa ajuda nem sempre ela vinha com boas informações também, porque às vezes a pessoa, ela sabia um pouquinho mais que você, mas também não sabia muito. Aí te explicava um troço meio errado, você ia descobrir meses depois que estava fazendo merda, mas era assim que funcionava. Aí um dia eu acordei ali na maior alegria da minha vida, no meu trabalho. Eu trabalhava num jornal, né? Eu trabalhava como diretor de um jornal ali já. Um dia eu explico a história, na verdade já expliquei, tem aqui no vídeo, de 1 milhão lá, como é que eu fiz meu primeiro milhão. E eu tinha que pegar o índice Bovespa ali, essas coisas para fazer o fechamento. Daí acessava aqueles sites de investimentos ali para simplesmente pegar. Eu não tinha a menor ideia do que era o Ibovespa e tal. E eu já gostava de investir dinheiro, mas investia assim, naquelas coisas que o banco oferecia, né? O Bradescão da Massa lá, ele pegava e oferecia para você assim, 80% do CDI. E eu achava maravilhoso, porque você pensa hoje em dia falando, nossa, Raul, mas é horrível, né? Só que na época, você imagina que o CDI era alto, né? Então você pega ali a taxa Selic que era muito alta, você tinha um dinheiro que estava rendendo, você não queria saber de mais nada. Porque você olhava ali aquele dinheiro e falava, porra, tô perdendo 20% em comparação a se eu tivesse investindo. Mas o programa do Tesouro ainda era uma coisa incipiente. Então assim, era muito difícil para o investidor ele acertar, né, as coisas ali. Eu ficava feliz com essa rentabilidade de banco, né? Você já ficou feliz com a rentabilidade de banco? Já, mano? Fica feliz, que você põe um dinheiro lá, eles te dão dinheiro, que história é essa, beleza, né? Parece que tá te dando dinheiro. Então você fala, que alegria. E aí eu ficava feliz ali e eu entrei nesse site para pegar o índice Bovespa na naturalidade ali e vi um anúncio assim, piscava aquela coisa maravilhosa, ganhe dinheiro na Bolsa de Valores. Eu falei, caralho, é isso que eu preciso, né? Com os números assim de rentabilidades passadas, o anúncio ficava piscando de maneira linda e mostrando que tantos por cento de valorização, sei lá o quê. E daí eu sempre fui um cara meio velhaco com essas coisas, mas eu já tinha visto isso muitas vezes, que eu ia sempre lá pegar o índice Bovespa e eu sabia que algumas pessoas de fato ganhavam algum dinheiro com Bolsa de Valores. Mas nessa época eu não entendia a diferença entre trader, investidor, swing trade, nada. Para mim isso não significava nada, nem existia essas palavras no meu vocabulário, né? Quando você entrava nas corretoras, elas eram muito feitas para traders também. Isso aí é uma informação importante, né? Foi melhorando, mas cara, acredite, né? A pessoa te induzia a fazer merda mesmo. Te explicava assim, você entrava numa corretora, já te oferecia um painel, tem umas que até hoje, né? Gente canalha aí, até hoje já você entra lá e te oferece um sistema para você operar, né? Um sistema da MetaTrader ou da Neológica, uma parada dessa já oferecia isso na janela e você ganhava 3 meses grátis dessa plataforma de operação. Todas essas informações ali eram muito confusas. Estou tentando explicar isso para você entender o espírito do tempo, né? Como diriam os alemães aí, o Zeitgeist, né? Que é essa coisa, como é que era a vida naquele período. Eu entrei naquele anúncio e fiquei pesquisando aquelas ações que eles especificaram. No tempo que as ações não apareciam no Google, que é dessa época aí, você pesquisa hoje em dia aparece um gráfico, né? Antigamente não era assim. Você tinha que abrir um TradingView ali, uma baguncinha, pra você dar uma olhada. TradingView deve estar feliz com o Google. Ou a alegria que ele deve estar do Google ter roubado a função dele. Mas aí você abria ali e fui comparando. E de fato, porque quando eu olhei ali, eu falei, rapaz, mas os caras são bons mesmo, que essas empresas subiu mesmo. E eles falaram que tinha acertado aquilo ali, que tudo deu certo naquele período. Fiquei, nossa, que confortável, né? Vou assinar essa casa de análise aqui. Assinei a casa de análise e comecei a receber as tais recomendações de investimento.
investimento. Logo procurei uma corretora ali. Na época não existiam essas corretoras, não era tão consolidado, né? Hoje em dia você vai ali no mercado, é Rico, Clear e XP, que é tudo da mesma empresa. Hoje em dia tem uma coisa mais consolidada. Na época não, a Rico inclusive acredito que nem era da XP e não chamava Rico também, chamava Link, alguma coisa assim. Não me lembro, desculpa se eu estiver falando uma informação errada, que faz bastante tempo e eu não era muito engajado no mercado financeiro na época. Então comecei ali a abrir minha continha. Logo nos primeiros momentos ali, que eu peguei essas recomendações, eu decidi seguir a recomendação, né? Eu pensei, pô, uns caras que são especialistas num assunto específico e eles prometiam assim que aquelas empresas iam se valorizar bastante. Ela era a Eletropaulo e o Banco do Brasil, né? E o ano é 2012, essas informações são muito importantes. Então eu observei ali a Eletropaulo e o Banco do Brasil, os argumentos, né? Eles eram muito bons, né? Porque assim, é o primeiro banco da história do país, como é que esse trem vai dar errado? Eu olhei e falei, é mesmo, né? O banco nunca quebrou, vai quebrar logo na minha vez? Não pensei nisso. E também não sabia que o banco não precisa quebrar para eu perder dinheiro, né? Não é assim que funciona a bolsa. Então observei ali e Eletropaulo, a empresa de energia que alimenta a maior cidade do Brasil e a 7ª maior cidade do mundo. E aí eles colocaram lá quantos por cento que tinha de possibilidade delas subirem, é aquela coisa linda e maravilhosa. Falei, é hoje. É agora, a minha oportunidade da vida. Peguei os meus ricos dinheirinhos lá, já tinha uma grana legal, ganhava um salário bom, então tava ali num momento de virada da minha vida. Ainda não tinha patrimônio, mas tinha um bom salário, né? Tava tudo certo. Peguei o dinheirinho, coloquei tudo lá. Peguei metade, coloquei em Eletropaulo, metade em Banco do Brasil, todo o dinheiro que eu juntei na minha vida. Já tava desfalcado, porque minha mãe tinha tido as complicações dela, já falei, complicações médicas um ano antes ali, então eu tinha gastado tudo que eu tinha, tava reformando ali, né? Tava voltando a juntar algum dinheirinho, mas taquei lá tudo ali, já era um patrimônio legal para uma pessoa de 19 anos e fiquei. Nos primeiros dias é aquela coisa, né? Dá uma movimentadinha para cima, uma movimentadinha para baixo, você fica aqui, rapaz, mas tá indo, né? Pensei, não falaram que ia subir, não falaram a data, né? Que vai subir, mas vai subir. Tô aqui esperando subir. Fiquei ali esperando. Enquanto isso, comecei a pesquisar no Google Mais sobre investimentos, né? Eu sou um cara que quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço primeiro, pesquiso depois. Deu muito problema na minha vida. Inclusive, eu deveria rever esse método. Aí eu peguei ali, e é de fato, tudo que eu vou fazer, eu faço primeiro, pesquiso depois. Aí eu fui ali e comecei a pesquisar sobre ações e tal. Aí encontrei na época o Ações Comuns Lucros Extraordinários, né? Tava ali, ainda era um livro mais comprável. A Saraiva até reimprimiu recentemente, né? Que é do Philip Fisher, livro maravilhoso, influenciou aí, inclusive, o Warren Buffett. Um pouco menos, né? Influenciou um pouco menos do que o outro que eu encontrei também na lista dos melhores livros de investimento de todos os tempos. Tava lá Investidor Inteligente em primeiro lugar e tava Ações Comuns Lucros Extraordinários em segundo. Esse artigo foi a gente tem que dar a César o que é de César, que esse daqui salvou minha vida. Ou era da Baster ou era do Dinheirama, tá? Então, tá aí o lugar aí que eu achei essa lista que salvou minha vida. E aí, tava lendo ali, encontrei essas sugestões de livro e fiquei. Só que fiquei com os livros em casa, né? Podia ter aberto nesse dia, que já tinha me facilitado a vida, mas não abri. Sei que quando começou um nabo, 2012 é um ano muito específico, que começa a desestruturar o governo Dilma. Não sei se vocês se lembram disso. A eleição vai acontecer em 2014, da reeleição da Dilma, né? Contra ali o Aécio Neves. Mas em 2012, da metade do governo pra lá, a Dilma era a pessoa mais amada, as pessoas esquecem disso hoje. Ela era extremamente popular, o Lula conseguiu eleger ela com facilidade e as pessoas adoravam ela. Ela contava receita de carbonara na porta do palácio, corria atrás do neto dela. Vocês lembram disso? Quando o tempo que a Dilma era amada ali. E de fato, ela foi muito amada mesmo. Comentava sobre séries, era uma coisa, o Brasil viveu uma lua de mel com a Dilma maravilhosa. O Lula tinha saído com uma popularidade muito grande, né? Assume Dilma, com uma popularidade extraordinária também, de 2010 a 2012. E aqui começam os primeiros problemas ali relacionados a Dilma, que começa a galera estranhar ela. E também começa um problema muito sério do mercado financeiro com a Dilma também, em 2012. E aí, nessa questão aqui, começa a ter o tal da ameaça de apagão no Brasil, né? Vai faltar energia elétrica. Nossa. E sei que lá, cara, foi um caos. Aqui começa a desestabilizar o governo Dilma ali. E aí foi disso aqui que vai culminar lá nas manifestações depois, aquela coisa toda. Mas aqui, em 2012, já começa algum atrito. E quando começou esse atrito, especificamente as empresas públicas, né? E eu tinha investido no Banco do Brasil e Eletropaulo, elas fazem assim, ó, lau, só a barrigada. Ali eu tomei uns 20, 30% de ferro e acordei sem entender nada, porque ali você entende que a bolsa realmente é rápida, né? Ali eu acordei sem entender porra nenhuma do que eu tinha feito.
Vareia, não é nem varia, ela vareia. Ela dá uma vareada que o negócio é feio. Acordei meio doido assim, olhei ali e falei, nunca mais eu coloco um centavo nessa porra. Você viu tudo que eu sou mentiroso. Aí peguei e falei, nunca mais eu coloco um centavo. E vendi as ações tudo e tomei um prejuízo terrível. Se não tivesse vendido hoje, tava até bem, né? Porque essas empresas acabou não tendo problema. Mas na época vendi, assim, foram, sei lá, 3 meses depois eu vi a ação voltar. O preço assim começou a voltar, porque era só bolsa metendo louco. E aí, para não perder mais dinheiro, olha o tanto que a pessoa, um indivíduo magoado é um indivíduo também persistente, né? Eu falei, eu não vou perder mais dinheiro do que eu já perdi. Aí eu falei que eu ia ler os livros só para não gastar o dinheiro do livro, entendeu? Eu falei, vou ler para não jogar dinheiro fora. Quando eu comecei a ler, nas primeiras páginas do Investidor Inteligente, eu já entendi minha burrice, né? No prólogo, não precisou nem entrar no livro. O cara que era comentarista do Investidor Inteligente, tem um livro, até hoje é o mesmo comentário, eu acho, que o cara vai lá, explica sobre as AES, 1952. Nunca trocaram esse prólogo, inclusive. Se quiser, eu escrevo um prólogo melhor que esse. Não aguento mais esse prólogo aí. Quem fez esse prólogo faz muito tempo. E a tradução do Investidor Inteligente também é sofrível. Chama debênture que é basicamente a debênture, né? Obrigações com grau de investimento. Vê se isso é tradução. Você que traduziu o Investidor Inteligente, eu tenho certeza que você é uma tradutora excelente, porque o linguajar é ótimo, mas eu tenho certeza que você nunca teve R$1 em mercado financeiro na sua vida. Eu tenho certeza. Obrigação com grau de investimento, amor, é difícil pra mim. Ela é uma senhora respeitável no mercado de tradução, mas nossa, mas é ruim. Essa de obrigação com grau de investimento não deu, não. Nos outros livros que você fez, já vi, isso é boa. Mas nesse aí, ó, não vou nem falar seu nome pra não falar mal, mas é ruim. Comecei a ler ele, mas aí mesmo com essas obrigações de grau de investimento, eu fui já sacando, assim, eu falei, nossa, cara, que cagada, né? Não era a bolsa que era ruim, é eu que sou burro. Aí entendi que tinha seguido caso de análise, feito merda, que não existia isso. E assim, eu ficava ansioso, né, pra investir logo, isso foi um problema também, não pesquisei nada. Logo quando eu comecei a ler ali, entendi a jogada e falei, caralho, que burrice, né? E disso tudo ficou um trauma específico. Eu nunca mais investi em estatal, sabe? Até hoje eu não invisto em estatal. Foi daí. Olha só. Não invisto em estatal. É porque eu percebi o quanto elas eram manipuláveis ali pelo mercado, sabe? O quanto elas sofrem muito com qualquer notícia do quadro político. Toda empresa sofre, mas elas podem sofrer por muitos anos, né? Elas podem sofrer de maneira muito prolongada. Pode afetar o caixa mesmo, pode afetar a realidade, não só a cotação. Se afetasse só a cotação era lindo, né? Mas nunca mais investir em estatal. Essa promessa aí eu tenho cumprido. Não investir em estatal é pra sempre. Já faz 10 anos, nunca me recuperei. E até hoje triste. E também nunca mais acreditei em casa de research também. Não consigo. Eu tenho um problema com isso aí também. Tudo que a casa de research fala, eu pesquiso e sempre acho eles falando a mesma coisa diferente 2 meses atrás. Aí fiquei preocupado. Pouquíssimas casas de research hoje em dia são mais éticas, né? Mas naquela época foi um dos meus maiores erros. Então acho que essa foi a pior experiência que eu já tive na Bolsa de Valores, né? Vocês aprenderam com ela aí. E depois disso, eu tive a ideia de analisar a minha primeira ação, que hoje em dia ainda faz parte da minha carteira. Mas isso eu vou contar amanhã. Vou contar amanhã pra vocês que não vai dar pra hoje não, que eu tô vendo aqui, já tem 14 minutos de vídeo, eu tô prometendo fazer vídeo mais curto, né? E se você quiser aprender a investir de verdade, cara, pra você bolar uma estratégia de investimento que vai te garantir, né, uma carteira pra você poder viver de renda, uma carteira bem estruturada, baseada naquilo que você precisa e não naquilo que você quer, né? Porque muita gente chega com a ideia de achar que precisa de uma coisa que não precisa, na verdade. Fazer uma carteira sob demanda para você aqui. Junto comigo, você vai aprender a fazer isso. auvp.com.br, clique em preencher o seu questionáriozinho. Lembra que essa é a última turma desse ano aqui. Se você já está no ano que vem, já pode clicar no link também, que já deve ter outra turma para você. E a gente colocou aqui agora também o depoimento da galera, dos alunos. Então você pode clicar aí no formulário e já preencher o seu questionário. Te vejo amanhã aqui, nessa mesma hora não, porque o Vandinho solta o vídeo cada dia no horário que ele quer agora. Você percebeu isso, cara? Agora, o horário agora ficou entre 19 e 21h45. É isso, né? Então aí estamos aí amanhã nesse horário.